Aviva Jovem, a paz do Senhor, queridos e amados jovens, tudo bem? Um bom dia para você nesta manhã de quarta-feira, aqui é uma série de mensagem sobre o Aviva Jovem, tá bom? Nós queremos aqui compartilhar com você uma palavra poderosa da parte de Deus. Gostaria que você sempre estivesse aí acompanhando essa série de mensagens, tá bom? Meditando na palavra, porque Deus tem poder para transformar a tua vida e abençoar a tua casa, ok? Nós vamos aqui ler uma palavra em Amós, capítulo 7, a palavra conhecida, no versículo 14. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoro. Pois bem, amados jovens e queridos irmãos, nós temos aqui uma palavra poderosa, uma palavra que veio ao profeta Amós, um tempo em que Deus havia dito algumas parábolas, alegorias acerca do futuro de Israel. Israel estava passando por um período conturbado, em que o rei Jeroboão de Israel passava por algumas fases em que ele gostava mais de cultivar, de guardar-se ali o reino para si. Então ele se apoderou das coisas espirituais, das coisas de Deus, e Amazias, o sacerdote na época, ficava ali passando aquele pano quente, né, cuidando ali do profeta, ou seja, do rei, e não permitia que o profeta da parte de Deus viesse trazer uma palavra de repreensão, uma palavra de alerta, uma palavra de exortação. Assim estava o reinado de Jeroboão. Pois bem, amados, aqui no versículo 7, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 3, alguma visão da parte de Deus para o profeta Amós. Haja visto que ele havia dito que ele não era profeta, ou seja, ele não tinha essa incumbência, essa ordenância de ser profeta ou ter um alinhamento da sua família, ou um apadrinhamento da parte de alguém para ser profeta, para ser obreiro por Deus naquele tempo. Então ele diz: eu não era profeta, eu era apenas bueiro, cultivador de sicômoro. E ele também diz que nem era filho de profeta. Então ele não tinha assim uma descendência de profetas. É como se alguém não tivesse alguém da sua família, da sua casa, crentes, evangélicos, que servia a Deus, como no meu caso, eu não tenho pai, mãe, tio, parente, ninguém que serve ao Senhor, E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor tem nos chamado para ser evangelista para a obra do Senhor nosso Deus. Então, aqui ele está dizendo que não tinha ninguém por ele ali para lhe ajudar, ok? Então, assim também pode ser você, jovem, você que está fazendo alguma coisa para Deus, e sem condições, sem conselho familiar, sem ajuda para que você possa ser alguém assim na obra de Deus, um obreiro da casa do Senhor. Mas levante a sua cabeça, pois Deus tem dado visão para você. Deus tem orientado através da sua palavra pelo Espírito Santo. Aqui no capítulo 7, pelo menos 3 visões são interessantes nós frisarmos aqui. A primeira e a segunda visão teve uma intervenção do profeta Amós para com Deus, diretamente com Deus. Você vê que ele trabalhava no campo, cuidando ali da boiada, do gado e dos sicômoros, E pois bem, ele mantinha-se alinhado com a presença de Deus. Assim como Davi também e outros que mesmo distante das cidades, distante do templo, mas ele estava ligado com Deus. Jovem, esteja você ligado com o Senhor teu Deus, pois Deus te chamou, te capacitou. O Senhor tem uma obra maravilhosa na sua vida. Então nós temos aqui no versículo 1 até o versículo de número 3, quando o Senhor aparece ali numa alegoria, mostrando para Amós um enxame de gafanhotos. O que significaria esse enxame de gafanhoto? Seria o castigo que traria a casa de Israel. Porém, pela intervenção do profeta Amós, ele orou ao Senhor. Ele, com apenas uma frase, uma oração pequena,
né? Naquela visão, ele foi ouvido por Deus. Então, se você orar, com certeza Deus vai te ouvir. Se você clamar, Deus vai ouvir o seu clamor e vai se arrepender deste mal, né? Que enviaria ali os gafanhotos para destruir as ervas da terra. O castigo foi retardado pela oração e a intervenção deste profeta de Deus abençoado por nome de Amós. A segunda visão era o fogo do juízo. O fogo do juízo, ali no versículo 4 ao versículo 6, sairia ali para destruir o abismo, né? O grande abismo e também a terra. Quando Amós ficou sabendo, Deus, não faça isso. É como se ele tivesse repreendido Deus. Olha que interessante. Ele diz, Senhor Jeová, cessa agora. Que intimidade o profeta Amós tinha, esse jovem profeta, tinha com Deus, de dizer claramente, ou face a face com Deus, né? Pessoalmente dizendo, de forma muito afetiva, com comunhão, com ligação com Deus, diretamente dizendo, Senhor, cessa agora. É como você diz, Senhor, tenha misericórdia. Tem muitos jovens se perdendo neste mundo, sendo esfaqueado, baleado, acidentado por motos, empinando, sendo destruído neste mundo por acidentes, destruído na sua própria casa, destruído pelas drogas. Senhor, tenha misericórdia, cessa agora deste perigo, deste mal. Então nós temos orado para a salvação de jovens. E eu quero contar com você também na intercessão, porque Deus pode te ouvir. Sabe? Deus pode te ouvir neste momento que nós estamos aqui falando da palavra. Quando você colocar no seu coração, o Senhor vai agir, vai retardar este mal que está para vir sobre as vidas, as famílias, né? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas, o mundo é aflição mesmo. O Senhor Jesus diz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dar, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, crede em Deus e crede também em mim. E ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Pois bem, então nós temos aqui o Senhor se arrependendo daquele mal, e nem isso aconteceu por causa da intervenção do profeta Amós, ok? E a terceira visão foi o muro e o prumo. Nesta, o profeta não se fez a intervenção. Porém, naquele momento em que ele estava vendo o muro e o prumo, ele estava identificando que aquilo era para verificar o padrão adequado do povo. Nesse momento, aparece então Amazias falando para Jeroboão. Jeroboão é o seguinte, Amazias está perturbando aqui vocês, está perturbando Israel, né? Está conspirando contra você. Manda ele embora daqui. Essas palavras, vamos repreender essas palavras. E aí então Amazias chega também em Amós, o profeta, o homem de Deus, e diz, olha, foge daqui, foge, vai lá para a terra de Judá, sai de Israel e vai profetizar lá em Judá, come seu pão, se alimenta por lá, né? Profetiza à vontade, mas não venha perturbar o santuário do rei e a casa do reino. Olha só, e o profeta, então, ele tem que justificar. E eu quero dizer isso para você. Muitas vezes você precisa testemunhar de onde você saiu, de onde Deus te tirou e como Deus te levantou. E ele diz, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoro. Foi o Senhor que me tirou, foi o Senhor que me levantou e eu vou profetizar. Então, Amós tinha uma grande intimidade com Deus e sempre que as visões eram dadas a ele, era de forma que ele viesse a interpretar, que ele viesse a ver aquilo que Deus está mostrando para ele. Então, muitas vezes você precisa testemunhar de onde Deus te tirou, tá bom? Amós era criador de gado, né? Ele era cultivador de sicômoro, ele obedeceu o chamado de Deus. Jovem, obedeça o chamado de Deus, obedeça o chamado do seu Senhor. O Senhor te chamou, então você precisa obedecer. Este é o teste fiel da obediência. Quando você ouvir o chamado de Deus e atendê-lo, você então obedecerá ao chamado. E eu pergunto para você, você tem obedecido o chamado de Deus na sua vida? Você tem obedecido o chamado de Deus na tua vida? Se você tem obedecido o chamado de Deus na tua vida, então une-se conosco, une com essa mocidade, vamos estar juntos no Aviva Jovem, forte e abençoado. Deus chamou Moisés do rebanho,
né? Deus chamou, vamos dizer que Davi da malhada, Deus chamou Eliseu da lavoura, Deus chamou, deixa eu ver quem mais ali, Davi, né, da malhada, Saul, enquanto cuidava das jumentas do seu pai. Também Deus chamou ali Neemias, que era copeiro, né, do rei. Deus chamou Pedro, Tiago, João e André da pescaria. Deus está te chamando desta oficina, desta obra, desse trabalho. Deus está te chamando no meio da sua casa, desses cidadãos que você convive, desses jovens que você convive. Deus está te chamando para o Aviva Jovem. Deus está te chamando para uma poderosa missão, tá bom? Então, Amós se levantou e profetizou, e disse para Amazias: olha, a tua mulher, ela se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas cairão à espada e será repartida como cordel. Versículo de número 17 do capítulo de número 7. E diz mais: Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Meus queridos e amados ouvintes e amados irmãos, jovens principalmente, adolescentes, quando Deus fala, Deus cumpre, tá bom? Não tem como fugir. E Deus trouxe esta palavra nesta manhã para nós acreditarmos e confiarmos no chamado de Deus para nossas vidas. O mundo jaz no maligno, já é uma profecia, é uma revelação através da santa e gloriosa palavra de Deus. Está aqui, né, a palavra santa do Senhor. Então, confia no chamado de Deus, porque as coisas não vão bem, né? São dias difíceis, mas se você buscar no Senhor, no seu Deus, com certeza o Senhor vai te abençoar. Um grande abraço, tenha um bom dia, fique firme, Deus está te chamando. A paz do Senhor.